E essa notícia, galera, com certeza, vai deixar parte da nação rubro-negra muito feliz. Flamengo contratou um jogador do Botafogo e vazou o nome de um lateral direito, de um atacante que estão na mira do Mengão. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo. Na manhã desta sexta-feira, eu falei, quando passar o Natal, as coisas vão ficar agitadas. E uma sexta-feira muito agitada no Mengão, e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso pro Palmeiras que está se reforçando aí, tentando fechar a negociação do Andréas Pereira. Você pode estar reservando aqui na Mileses Esporte o melhor serviço de viagem para você garantir presença na Copa do Mundo de Clubes. Olha só, então o Boto está chegando neste dia 28, né, de manhã, 6 e pouco da manhã, ele já está chegando no Rio de Janeiro, vai fazer ali a alfândega, a gente vai ter alguém lá para fazer a chegada do Boto, e na sequência ele vai pro CT, pro Ninho do Urubu, né, por volta de 1h da tarde, fazer a coletiva de imprensa. Olha só o que o Boto falou. O Coluna trouxe aqui uma aspas interessante do José Boto, tá? A importância de manter aí o DNA nos clubes pelos quais ele passa. Quando se busca um treinador, você precisa perceber como o treinador joga, que tipo de jogadores ele gosta, que características ou que perfil tem o jogador que se enquadra na sua forma de jogar. Se você tenta a contratação sem que ele faça parte da sua política, da sua visão, algo está errado. Ele está falando uma das coisas que a gente mais reclamou, né, do Flamengo contratar um técnico que não tem o DNA do Flamengo, no caso do Tite, contratar jogadores que não têm o DNA do Flamengo, né? Então, isso nunca dá certo. E o Boto tem isso com ele, de tomar esse cuidado, né, redobrado, de contratar jogadores que tenham ali o DNA de Flamengo, tá? Então a gente tem aí situações de dirigentes que vêm junto com o Boto. Por exemplo, o Alfredo Almeida será o novo coordenador técnico do Flamengo. Tá? Então, se falou aí, de repente, um dia o Jesus voltar e ser o coordenador técnico do Felipe. Não, o Flamengo já tem um coordenador técnico. Esquece a questão de Jorge Jesus nesse momento. O Flamengo já tem um coordenador técnico. É o homem de confiança do José Boto, inclusive estava com ele na Croácia, né? Alfredo Almeida, né, fará a mesma função que trabalhava com o Boto lá na Croácia. Então, tá chegando aí. Ele é diferente, né, do JP Sampaio, não é a mesma função do JP Sampaio. O Flamengo ainda não desistiu do JP Sampaio. Agora, o outro, tá, que pode estar sendo confirmado aí pelo Boto nos próximos dias é o Gabriel Skinner. Lembram dele? Sofreu uma covardia absurda no Flamengo. Tiraram o cara que era um dos melhores profissionais no departamento de futebol do Flamengo, fazia logística, cuidava do contato com os jogadores. Esse cara era espetacular. Conseguiram tirar esse cara do clube, né? Então, o diretor de futebol, José Boto, terá liberdade para montar a sua equipe e reestruturar o departamento de futebol. Um nome forte para compor o time, tá, dos dirigentes é Gabriel Skinner. Lembrando que eu falei com vocês, até quando eu entrevistei o BAP, né, antes da eleição, eu falei, o Skinner, eu soube que foi lá conversar com o Jorge Jesus. O cara que era amigo do Jorge Jesus que eu tava falando era o Skinner. E que é amigo desses caras todos, inclusive conhece o Boto, conhece todo esse pessoal aí lá de Portugal, ele tem esse contato muito forte. Então, o nome forte para compor o time de dirigentes é o Gabriel Skinner, que exercia o cargo de supervisor de futebol desde 2019. Foi desligado por Rodolfo Landim em fevereiro deste ano. A gente sabe por quem que ele foi desligado, né? A gente sabe muito bem por quem que ele foi desligado, né? É isso aí. Então, o cargo do Skinner ainda não está definido, mas o profissional já participa do planejamento, tá? Internamente, o retorno de Skinner é visto aí com bons olhos, principalmente pela boa relação, quando eu falei com vocês, com os atletas. Pessoas que trabalham no CT apontam que ele será o principal elo de ligação entre Boto e o elenco no período inicial. Melhor amigo dos jogadores. E não é um cara que passa a mão na cabeça do jogador, mas tem um ótimo relacionamento com os jogadores. É um cara sensacional,
para fazer essa ponte, esse elo é importantíssimo, tá? Então a gente tem aí também um dia de início da preparação para o Carioca. Então nessa sexta-feira, Flamengo inicia a preparação para o campeonato. O elenco alternativo se reapresenta agora pela manhã no CT Ninho do Urubu. O técnico Kleber dos Santos, do Sub-20, vai comandar as atividades. Então a gente tem aí a relação completa de jogadores que vão atuar aí no Campeonato Carioca. O Diogo Alves, Lucas Furtado, Andrew e Eduardo Jung são os goleiros. Laterais direitos, Lucian e Daniel Salles. Laterais esquerdos, José Wellington, João Carbone e Ainoan, né? Zagueiros, Cleiton, Felipe Vieira, Iago e Damata. Volantes, Daniel Rogério, Ryan Lucas, Fabiano, Caio Garcia e João Victor. Meias, Rafael, Guilherme, aí o Lohan, né? O Lohan também está na área. Olha só, a gente tem os atacantes, Thiago, né? O Thiaguinho, voltando também ao Flamengo, né? O Thiaguinho tendo mais uma oportunidade. Felipe Tereza, o Alacian, Sola, né? Felipe e Carlinhos. Eu levo muita fé no Felipe Tereza, cara. O Alacian também. Felipe Tereza aí, importantíssimo, né? A gente vai falar sobre os confrontos que o Flamengo terá aí no Nordeste, ainda falar de mercado da bola, situação aí complicada, né? Contratação do Flamengo. O Flamengo tirou jogador do Botafogo, né? Tem muita situação aí pra gente comentar, conversar com vocês. Olha só, então o Flamengo definiu já um giro pelo Nordeste no início do Campeonato Carioca, tá? O Flamengo então vai jogar em Aracaju, Campina Grande, Natal e São Luís do Maranhão. Vocês merecem, torcida do Flamengo merece no Nordeste. Primeira rodada, 12 de janeiro, 16 horas, Flamengo e Boa Vista, tá? Então 12 de janeiro, anota na agenda aí, no Nordeste, Flamengo e Boa Vista, no Batistão, em Aracaju. Então, ó, no dia 16 de janeiro, Madureira e Flamengo, no Amigão, em Campina Grande. Dia 19 de janeiro, 21 horas, terceira rodada, Flamengo e Nova Iguaçu, Arena das Dunas, em Natal, tá? 19 de janeiro, 21 horas, Arena das Dunas, em Natal. Esse 19 de janeiro é o mesmo dia do jogo lá da FC Series, Flamengo e São Paulo. Quarta rodada, Bangu e Flamengo, Castelão, São Luís, dia 22 de janeiro às 19 horas, tá? Então, para essas rodadas do estadual, o Flamengo atuará com o elenco alternativo que a gente passou para vocês, né? O time principal estará em Orlando, na verdade, chega em Orlando, sai por Orlando, mas vai estar em Gainesville, tá? Que é perto, 1 hora e pouco de Orlando, e vai para Fort Lauderdale e volta logo depois do jogo do Flamengo contra o São Paulo, tá certo? Então, a gente tem aqui também uma outra situação importante para passar para vocês, da contratação que o Flamengo tirou do Botafogo, e ele largou o aço, o jogador que o Flamengo contratou do Botafogo, um garoto, ele largou o aço no Botafogo, informação do Flabase, do Flazoeiro também. O Flamengo acertou a contratação do Davi Rezende, de 15 anos, geração 2009, estava no Botafogo e chega para reforçar a base rubro-negra. Ele assinou um contrato de formação válido por 3 anos com o Flamengo. Botafogo ficou com uma porcentagem da futura venda. E ainda, através da rede social, o Davi anunciou o acerto e publicou uma foto antiga com a camisa do Flamengo na arquibancada do Engenhão. Que largada de aço. Para fechar 2024 com chave de ouro, olha só a declaração dele. Outra oportunidade de fazer melhor e melhor do que tudo que já fiz. Agradeço a Deus pela oportunidade de recomeço e pela oportunidade de poder continuar meu sonho. No momento mais difícil, ele se fez presente. O propósito dele não falha. Então, agradecendo demais e deixando claro que vai estar vivendo o melhor para ele, né? E não no Botafogo, mas no Flamengo. Você foi salvo. Brincadeiras à parte, toda a sorte do mundo aí, né? Merece muita sorte aí, realmente, o Davi Rezende. Bem, vamos lá, trazer aqui para vocês situação aí complicada, né? Envolvendo aí o Flamengo e o Internacional, essa situação aí de Thiago Maia, né? Dívida do Internacional com o Flamengo é uma dívida vergonhosa, né? O Internacional negocia a saída do Thiago Maia para o Santos, não tem condição de pagar, vai jogar para o Santos isso aí. Negociação envolvendo eles e o Flamengo aí
segue gerando aí repercussões, né? Após atrasar o pagamento aí das primeiras parcelas do acordo firmado em 2024, o Clube Gaúcho agora busca uma solução que envolve a transferência do volante para o Santos. O Santos recentemente foi promovido aí à Série A, tá na Série A, vai contratar, o Thiago Maia tem uma história ligada ao Santos, né? O jogador aí, inclusive na época que jogou Olimpíada e tudo mais, estava no Santos. Então, a diretoria do Santos entrou em contato com o Internacional para avaliar as pendências financeiras e jurídicas envolvendo o jogador. As conversas entre Internacional e Santos incluem a possibilidade do time paulista assumir a dívida do Clube Gaúcho com o Flamengo. Essa informação foi trazida pelo jornalista Lucas Colar. O acordo foi feito em março de 24, 4 milhões de euros, 24,1 milhões de reais na época. O valor foi dividido em 10 parcelas, com os primeiros pagamentos programados para o segundo semestre. Então, eles não pagaram, tá? De acordo com o contrato, eles deveriam quitar 250 mil euros em agosto, seguidos por duas parcelas de 400 mil e 50 mil euros em dezembro. No entanto, o pagamento referente a agosto permanece em atraso, o que levou o Flamengo a buscar alternativas para regularizar a situação. Cara, que brincadeira isso, que sacanagem. Parece o Corinthians também, que não pagou até agora o Mateuzinho. Corinthians ainda não pagou o Mateuzinho. Gente, o Corinthians não pagou o Mateuzinho. Não é só o Internacional, não. É o Corinthians. O Corinthians não pagou o Mateuzinho. E aí eles apelaram para a Brax, que é a garantidora da situação. E aí, como ele botou um garantidor, esse é o problema de aceitar esse negócio de garantia, que eles quiseram tanto com o Hugo. Eles botaram a Brax como garantidor só no ano agora de 2025 que eles têm recebíveis da Brax. E aí o Flamengo, né, nos próximos meses vai estar recebendo não do Corinthians, mas da Brax, porque tinha que pagar o Corinthians, paga direto ao Flamengo. É quase que um fiador. É um fiador, né? Então, a situação aí do Inter que não paga ao Flamengo, terrível, né? E caso a transferência para o Santos seja concluída, o Clube Paulista assumirá a dívida total do Internacional com o Flamengo. Então a primeira coisa que vai fazer é pagar a dívida. Tem que, para o Flamengo aceitar a situação, a negociação, né, que envolve dívida, o Santos tem que quitar com o Flamengo, tá? Então as parcelas restantes programadas para para serem quitadas até agosto de 2027, né, incluindo aí os pagamentos futuros já previstos, tá? Desfecho aí da negociação é aguardada e esse desfecho é aguardado e aí o Flamengo também está de olho nisso aí porque, queira ou não, é dinheiro, né? É dinheiro. Ele está falando de agora com valor atualizado uns 27 milhões de reais. O euro subiu muito, 27 milhões de reais. É muito dinheiro, tá? E a gente tem aí o Flamengo monitorando mais um atacante, o atacante equatoriano do Bruges da Bélgica, tá? Tá jogando no Bruges da Bélgica. Flamengo de olho no Alan Minda, tá? Atacante de 21 anos, tá? Equatoriano, tá no Bruges da Bélgica, como eu falei. O portal Trivela Futebol trouxe essa informação. Ele se destacou em 2024 tanto pelo seu clube quanto pela seleção equatoriana. José Boto, recém-contratado, acompanhou de perto as atuações de Minda e se mostrou impressionado com o desempenho do atleta, segundo o Trivela. Amanhã teremos aí a entrevista coletiva do José Boto. Ele vai poder aí também falar um pouco sobre isso, né? Quem que tá, se é que ele fala, se ele vai falar sobre quem está na mira, poder aí passar para a galera um pouco do que está acontecendo. Olha só, a gente falou do atacante que estava no 13 da Paraíba, né, e está de volta ao Flamengo a partir de 1º de janeiro, será reforço nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Ele tem sido reforço nesse começo de Carioca já há alguns anos, né? O Thiaguinho, ele agora já está com 23 anos, passou por 4 empréstimos nos últimos anos, jogou no 13, no Sampaio Correia, no Houston Dynamo, tá? O Thiaguinho foi aquele que o Flamengo contratou do Náutico, pagou caro, né? Tá retornando aí mais uma vez. Então, um atacante aí retornando ao Flamengo, mas que o Flamengo ainda não conseguiu fazer, né, esse jogador vingar, né? Infelizmente, não conseguiu fazer o jogador vingar. Eu queria falar com vocês aqui com relação ao maior desfalque que o Flamengo teve em 2024, cara. Para mim, o maior desfalque que o Flamengo teve foi o Everton Cebolinha. Ele vivia aí uma fase incrível, né? A temporada aí para ele encerrou mais cedo com um problema no tendão, né, de Aquiles.
Ele ficou de fora de 38 jogos, foi o atleta que mais ficou fora dos jogos aí, foi o que teve mais desfalque, né? Foi o mais complicado, né? A situação mais complicada de 2024, mas não foi mais complicado que o Vinha e que o Pedro. A lesão dele retorna um pouco antes, então a gente tem aí, né, um reforço importante já para o início da temporada, vai ser muito importante. O jogador que mais fez falta, ele está retornando aí, o Cebolinha, então a gente vai ter aí retornos aí importantes, né, a todo pano, do Luiz Araújo e Cebolinha, dois lados aí, o Flamengo regado aí dos dois lados, né, por mais que não tenha um centroavante, né, de ofício, como o Pedro, o Carlinhos agora vai estar nesse momento de recuperação e tudo mais, mas não tem um atacante titular como o Pedro, nem o Gabigol, não tem um cara assim, né, um jogador de destaque no futebol brasileiro. Com o Pedro lesionado e o Gabigol saindo, o Flamengo vai precisar contratar. E aí o Firmino, né, é o nome aí que a gente inclusive quer ver o que o Boto pode falar na coletiva sobre o Firmino, mas o Firmino é esse nome aí, confirmado, que o Flamengo está buscando. A situação aí, os torcedores do Flamengo pedem, né, a contratação do Firmino. A informação já foi aí confirmada, inclusive, né, por muitos jornalistas, né? A gente também trouxe que o jogador realmente interessava ao Felipe Luiz, interessava ao Boto, e todo mundo aí também confirmando a informação. E o Flamengo vai caminhando, né? Não está avançado ainda, não tem um negócio fechado, quase fechado, como é o caso lá que dizem do Andréas Pereira com o Palmeiras, né? O Palmeiras está contratando forte, o Flamengo vai ter que começar a contratar também, mas sabe que o Flamengo já gastou muito em 2024. O Palmeiras não foi campeão, o Flamengo foi, conseguiu ainda salvar ali, ser campeão da Copa do Brasil. Então, o Flamengo gastou muito já em 2024, agora tem que arrumar a casa, né? Agora, é importante a gente falar também que o Flamengo é o segundo time com mais vitórias na história do Brasileirão de pontos corridos. Olha que loucura. Com 374 vitórias desde o início do formato em 2003, o Flamengo ocupa a segunda posição atrás apenas do São Paulo, que lidera com 381 jogos ganhos, tá? São Paulo 381, Flamengo 374, Internacional 357 sem pagar jogador que contrata, Palmeiras 351, Corinthians 341 sem pagar jogador que contrata, Santos 340, Atlético 338, Fluminense 334, Grêmio 328, Atlético Paranaense 320. Tem uns clubes aí que nem aparecem na lista. Que loucura, né, rapaz? Pois é. Então, a gente teve aí também algumas situações aí importantes para a gente passar para vocês, que aconteceram nos últimos dias, dia de festa, muita gente não acompanhou, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente falar terminar falando do Roberto Firmino, né? Falar que o Flamengo é o segundo time com o maior superávit, tá? O Flamengo tem o maior superávit aí, o segundo maior superávit do mundo, cara. Uma loucura, o Flamengo bem demais aí, né? O Flamengo bem demais, a gente precisa falar sobre isso. Mas falar do consenso do Roberto Firmino, né? O nome do Roberto Firmino aí já é consenso aí entre todos, tá? O BAP também. Não só o Boto, o Felipe Luiz, apesar de que o BAP deixou claro, né, o BAP deixou claro que ele não ia se meter nas contratações dos profissionais, até para ele poder cobrar se houvesse um erro. Então, ele deixou claro que ele não vai se meter, mas ele opina. E na opinião dele também, né, segundo informações que foram publicadas aqui, Bernardo Ramos, Júlio Miguel Neto, galera que está postando, na opinião dele, tá, do BAP, é um nome interessante. Então, nós temos aí departamento de futebol, presidente, né? Nós temos muita gente que manda no Flamengo, né? Inclusive o mais importante, que vão ser os profissionais, o Felipe Luiz e o Boto. Então há um consenso total com relação ao nome de Roberto Firmino. Agora, vai conseguir avançar? Vai conseguir contratar? São outros 500, né? Eles já alinharam, então, a diretoria já alinhou, né, a intenção de buscar a contratação. Já está alinhado, inclusive, já com o presidente Luiz Eduardo Baptista, né? O BAP já passou até quanto pode chegar, né? Isso aí é com o presidente. Os profissionais decidem a contratação,
quem passa o orçamento para eles é o presidente, tá? Então, o presidente já passou tudo, eles já sabem até onde podem chegar para contratar o Firmino e agora é com eles. Agora é com eles, tá? Então já alinharam a intenção de buscar o jogador e a negociação deve começar aí então com Al Ahly, né? Para que aconteça aí uma rescisão amigável ou alguma situação para eles evitarem de pagar um salário de 10 milhões praticamente por mês de reais até junho de 2026, é um valor altíssimo para os árabes lá. A linha resolveu e aí o Flamengo sabe até onde pode esticar a corda com o Firmino para assinar um contrato com ele de aproximadamente 3 anos, né? O jogador possivelmente encerraria a carreira no Flamengo e tem muitos torcedores aí empolgados com a possível chegada aí do Firmino. E você? Comenta aqui, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre a chegada do Roberto Firmino. O que você acha do nome aí que foi trazido aí pelo Trivela, do jogador que joga na Bélgica, né, do equatoriano, né, do Alan Mina? O que você acha disso tudo? Comenta aqui que eu vou gostar de ler. E cara, história de Natal, vi uma entrevista do Davi Luiz que eu fiquei muito impressionado, ele falando que ele costuma fazer umas rifas, né, umas brincadeiras no Natal e que toda vez, né, eu gosto muito do Davi, viu gente? Gosto muito do Davi. Que toda vez saíam as pessoas que realmente precisavam dos presentes. A pessoa queria um iPhone vermelho, tinha perdido e tudo mais, saía o iPhone vermelho para a pessoa, ele nem sabia qual era a cor que estava dentro da caixa. Então, eu vou falar para vocês. São atitudes assim que me mostram o caráter da pessoa. O Flamengo não quis renovar, a gente não pode agora também crucificar o jogador pela escolha, né, do seu novo time. Se escolher um rival, paciência, não é por isso que o Davi vai deixar de ser essa pessoa maravilhosa que a gente conhece muito bem. Boa sorte ao Davi na sequência aí, né, do seu trabalho, vai continuar aí mais um pouco, não vai se aposentar ainda, mas muito boa sorte aí ao Davi Luiz, tá? Então, a gente teve aí todas as notícias do Mengão, a gente tem amanhã então a chegada do José Boto, vamos ter aí muita informação para trazer ainda no decorrer do dia para vocês. Agradeço demais aí o carinho, você que tá aqui fala, papa, fiquei até o final, tava contigo até o final, tô empolgado ou não, eu não quero. Comenta aí o que você acha com relação à questão do Roberto Firmino, nessa possibilidade do Flamengo contratar o Roberto Firmino. Vai chegar, não vai chegar? Lembrando aí, né, que a gente tem aí basquete hoje tem Mengão no Maracanãzinho, né, o Flamengo atuando aí mais uma vez agora contra o São José pelo NBB, tá? Então às 20 horas no Maracanãzinho, o Flamengo que está no segundo lugar aí com 14 vitórias, 3 derrotas, o líder é o Minas com 15 vitórias e 2 derrotas e eles enfrentam o Bauru em casa. Vai que, né? Então o Flamengo aí enfrenta o São José, que está aí na 12ª colocação. O Flamengo tem grandes chances de vitória. Eu vou preparar aí, né, uma fezinha para hoje aí, com certeza. Lembrar você aí que na Mais Cabelo, você tem Mais Cabelo em todo lugar do Brasil, você tem avaliação grátis aí na Mais Cabelo, tem em qualquer canto do país uma Mais Cabelo. Você encontra uma Mais Cabelo em qualquer lugar do país. Mais Cabelo é a melhor do segmento. Tá com a gente aí, né? A gente está fazendo tratamento na Mais Cabelo. Faça você também, conheça, faça a sua avaliação grátis. Eu vou também lembrar você que se você, né, quer aí participar dos nossos sorteios, bonés aí da Super Cap do Flamengo, do Paparazzo Rubro-Negro, olha só, você quer participar dos sorteios aqui, ó, aqui top, participar dos sorteios com a gente é paparazorubronegro.com.br. É no nosso portal Paparazzo Rubro Negro, você faz o cadastro, coloca o teu e-mail, a gente está sorteando, já está mandando presente para algumas pessoas, né? Eu não fico passando aqui os nomes de todo mundo, mas a gente está sorteando já, até porque a gente tem muito aqui, né? A Supercap está regando geral, então a gente está sorteando para ser justo, não vou ficar escolhendo um ou outro, a gente está sorteando e mandando para vocês, tá certo? Quero lembrar você também, cara, você ficou até o final, eu quero lembrar você que lá no Insta eu postei, cara, e eu vou deixar aqui na minha descrição também o @, né? A minha irmã, ela trabalha com questão de plantação, paisagismo, ela faz na sua casa, ela pode, em fevereiro ela volta ao Rio de Janeiro, ela está no Rio agora, mas em fevereiro volta ao Rio.
você pode estar consultando aí também, tá? Ela é sensacional, cara. Ela ontem me colocou para plantar aqui, né? Jardim Cria. Olha só que legal. Eu ontem plantando aqui, ela me ajudou a fazer todo o paisagismo aqui e eu plantando. Cara, é sensacional, né? Então, quiser conhecer aí, pode chamar aí a Carol no Jardim Cria, tá? @Jardim Cria, vai lá, já chama, já viu o que ela pode fazer na sua casa. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu! O Pablo Lúcio, porque o que movimentou a quinta-feira foi: onde está o Pablo Lúcio? O negócio é o seguinte, gente, o jogador de 17 anos do Flamengo não estava na lista da Copinha. Também não estava na lista que vai disputar o Campeonato Carioca. Começou todo mundo se perguntando: vem cá, onde é que está o Pablo Lúcio? Por onde anda o Pablo Lúcio? Por que o Pablo Lúcio não está numa lista nem na outra? Porque a lista da Copinha, ela é basicamente a molecada do Sub-17. E a lista do Campeonato Carioca é a molecada do Sub-20. E aí todo mundo se perguntando. O que acontece é o seguinte: o técnico Felipe Luiz decidiu que vai levar o Pablo Lúcio para os Estados Unidos para fazer a pré-temporada junto com a equipe principal lá na Universidade da Flórida. Então, Pablo Lúcio não está na lista da Copinha e não está na lista do Campeonato Carioca, porque vai disputar o Campeonato Carioca, vai fazer a pré-temporada junto com a equipe principal nos Estados Unidos. Falar agora de contratação, porque um nome forte para compor o departamento de futebol está de volta ao Flamengo. Trata-se de Gabriel Skinner. Ele que foi demitido do Flamengo em fevereiro pela gestão do presidente Rodolfo Landim. E a situação é basicamente a seguinte: o Skinner, ele volta para o futebol do Flamengo agora, com a chegada do BAP, ele volta para o futebol do Flamengo, ele é readmitido, e é um cara que, assim, eu fiquei bastante tempo, assim, trabalhando próximo dele, né, fazendo o nosso trabalho aqui, e ele sendo supervisor. Cara, um profissional excelente, um profissional muito bacana, uma pessoa muito boa, e é um grande reforço para o time do departamento de futebol do Flamengo. Torço que o Skinner ele tenha muito sucesso no Mengão e que ele consiga desempenhar bem o trabalho dele assim como ele fazia antes. Bom, deixa eu falar agora de jogador do Flamengo, jogador que foi contratado pelo Flamengo, que era do Botafogo. Mas que história é essa? Trata-se de Davi com Y, D-A-V-Y. Ele que vem da base do Botafogo para a base do Flamengo. A informação é a seguinte: o Flamengo fez 3 anos de contrato com esse garoto. E a situação ele era do Botafogo, o Flamengo conseguiu fazer uma parceria com o Botafogo em uma venda futura. Caso o Flamengo faça uma venda futura desse atleta, tem ali uma parceria com o Botafogo. Ele foi analisado pelo departamento de scout do Flamengo pessoalmente, por vídeo, e ficou no ninho fazendo um período de avaliação. Passou na avaliação e agora vai ser jogador do Mengão. Davi, que é rubro-negro desde a infância, assim, desde criança. Tem foto dele no colo do pai ali, torcendo pelo Flamengo. E é um garoto que, é claro, com certeza agora está realizando o seu sonho. Que você consiga, Davi, jogar muita bola no Mengão, que você consiga ser muito feliz aqui no Flamengo. Vou falar agora de 2 nomes que vazaram, porque, assim, a situação é a seguinte: vazou o nome de um lateral direito, de 29 anos, lá na Colômbia, Juan Pablo Jiménez, que trouxe a informação, jornalista de uma rádio colombiana, e vazou também o nome de um atacante que joga hoje lá no Bruges, Cercle Bruges. Acho que é esse o nome do time. Eu vou explicar a situação de cada um dos dois. Começar falando do colombiano, porque a situação é a seguinte: a informação é que os diretores do Flamengo estão interessados em Andrés Ramon, de 29 anos, lateral direito, que tem contrato com o Atlético Nacional da Colômbia até junho de 2026. Seria aí uma opção caso o Flamengo venda o Wesley, né? Pelo que eu entendi, essa situação. A outra situação do atacante o Flamengo está interessado no atacante Alan Minda, do Bruges. O Flamengo fez contatos e, a priori, o Bruges só aceita negociar em definitivo. José Boto já assistiu algumas partidas do atacante
e gostou do que viu. A informação quem trouxe foi o Eduardo Deconto do Trivela. Então a situação é basicamente a seguinte: esse jogador, esse atacante, ele é jovem, ele se não me engano, ele tem 21 anos, é jovem, tá jogando lá no Bruges, lá no Bruges, e o Boto já viu algumas partidas do atleta. O Boto meio que conhece o atleta. E aí traria o atleta para o Flamengo nessa coisa de trazer para poder ser o substituto do Gabigol, ser o jogador que vai chegar para poder substituir o Gabigol no Mengão. O Flamengo vai precisar contratar alguém. E é o que eu disse e eu volto a dizer. O Flamengo vai contratar agora. É nessa semana. Essa semana vai ser uma semana muito agitada. O Boto tá chegando aí amanhã, como eu disse, a partir de 6 da manhã amanhã, eu já vou estar ao vivo lá no aeroporto. Você que quiser acompanhar ao vivo a chegada do Boto, 6 horas da manhã, eu vou estar lá ao vivo com as notícias, com as informações, com tudo. E é claro, vamos tentar tirar alguma coisa do Boto ali, tentar saber alguma coisa. Amanhã também, 1h da tarde, vai ter a coletiva de imprensa do Boto. Então assim, tem muitas situações, tem muita coisa. E é óbvio que na medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai trazendo e vai mantendo vocês, como sempre, muito bem informados. Então a informação tem o lateral direito do Atlético Nacional na mira e tem um atacante do Bruges também na mira do Flamengo. Mudando de assunto, fala da notícia que vai deixar o torcedor rubro-negro muito feliz, mas antes de eu perguntar para você uma coisa, qual cidade você mora? Você é do Nordeste? Rapaziada do Nordeste, só quem é do Nordeste, comenta aqui, ó, qual é a sua cidade? Comenta. Por quê, Flazoeiro? O Flamengo vai fazer 4 jogos no Nordeste. Isso mesmo. 4 jogos no Nordeste agora, nesse começo de ano. O Flamengo vai enfrentar o Boa Vista em Aracaju. Depois o Flamengo vai enfrentar o Madureira em Campina Grande. Depois o Flamengo vai enfrentar o Nova Iguaçu em Natal. E depois o Flamengo vai enfrentar o Bangu em São Luís do Maranhão. Então, ó, galera que é do Nordeste, fica atenta, porque o Flamengo vai brotar pra ir. E você que quer ir, já vai se programando, você que mora, talvez você mora perto. Eu tava vendo que Campina Grande, de Campina Grande para Natal é só 3 horas, é pertinho, dá pra ir nos dois até, dependendo. De Aracaju para Campina Grande é 8 horas, né? E de Campina Grande para Natal são 3 horas. Cara, enfim, o Flamengo vai fazer 4 jogos, né, no Nordeste. O Flamengo vai estar se preparando aí nesse Campeonato Carioca. Inclusive, eu volto do jogo lá nos Estados Unidos no dia 20 e já vou direto para São Luís do Maranhão. Dia 19 eu jogo nos Estados Unidos, dia 20 eu volto, chego dia 21 de manhã cedinho em Brasília, pego o voo para São Luís do Maranhão. Eu vou nesse jogo aqui de São Luís do Maranhão, nos outros não tem como, porque eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas em São Luís do Maranhão eu estarei lá, quero abraçar a galera maranhense, é maranhense que fala, maranhense, quero abraçar aí a galera maranhense, vou estar aí, quero tomar Guaraná Jesus, vambora, hein? E nos outros jogos a nossa equipe que vai estar lá fazendo, porque eu vou estar nos Estados Unidos fazendo a cobertura da pré-temporada, mas com certeza vai ter gente nossa lá fazendo a cobertura, trazendo as notícias e trazendo as informações para todos vocês, tá certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Estamos de plantão nesse final de ano, mantendo você muito bem informado do que está acontecendo, e está acontecendo muita coisa, deixando você por dentro de tudo que está se passando no nosso Mengão, e na medida que as coisas forem acontecendo, a gente vem trazendo mais e mais aqui para todos vocês, tá certo? Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis, valeu!